Então, uma maneira também de se abordar essa questão do conjunto de canetas, que vai permitir que vocês tenham uma visão um pouco mais geral do processo, pelo menos como um ponto de partida, tá? Então, eu vou começar até um conjunto novo aqui, eu vou pegar o conjunto, vou partir só para mostrar para vocês essa outra possibilidade aqui da gente lidar com as canetas. Eu vou colocar o padrão que o ArchiCAD oferece, tá? Que, como vocês lembram, não é suficiente na maioria dos casos. E eu vou... sim, a gente tem que personalizar ele. Nós vamos clicar aqui, então, no conjunto de canetas. E eu vou fazer uma alteração meio, assim, drástica no início, tá? Eu vou colocar todas as canetas, vou selecionar essa primeira caneta. Opa, cliquei 2 vezes sem querer. Selecionar ela e arrastar, tá? E com Ctrl eu vou acrescentar todas as canetas pretas. Essa aqui também. Só não vou acrescentar essas aqui do canto, que elas não são canetas mais genéricas. E eu vou colocar que essas canetas aqui vão ser bem fininhas, tá? 00. Ó, já surgiu ali personalizado, tá? Então quer dizer que ele assimilou essa informação, agora tá tudo 0. E por que eu fiz isso? Bom, nós podemos partir de um princípio que primeiro vamos deixar as canetas bem fininhas, porque a gente sabe que daí elas não vão atrapalhar. E aí, a partir daí, nós vamos simplesmente localizar as médias e as grossas. Vamos distinguir. E podemos até acrescentar as super grossas também. Então, partir de um 0 para todas. Agora, as médias seria aquela das aberturas, né? A 23 e a 43, que nós podemos colocar, por exemplo, 0,25. Também tem a caneta 25, que pode ser um pouquinho mais grossa, mas não tão, quer dizer, média, mas não tão grossa como a 25. Pode ser um 0,15, que é essa linha aqui, ela vai estar lá nas cotas, tá? Delimitando as dimensões das cotas, ela pode ser um pouquinho, mas dá um destaquezinho nela. E de média, a princípio, o que mais importante seriam essas. Depois as grossas, nós partiríamos aqui da 27 até 32. Então, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Eu vou botar 0,55. E aqui, imediatamente abaixo, nós temos o corte não estrutural. A princípio, eu vou deixar ele com a mesma caneta do corte estrutural, tá? Exceto para o pilar revestimento, todos os outros também vou colocar como igual, porque muitas vezes a gente faz, por exemplo, uma laje e o ArchiCAD parte do princípio que é uma laje não estrutural, então, mas na maioria das vezes a laje é estrutural, então, como na maioria das vezes vale como estrutural, eu vou sugerir isso, mas aí vocês, obviamente, podem mudar de acordo, se não for o caso do projeto de vocês, se realmente, por exemplo, vocês estiverem lidando com uma parede que não é estrutural, então ela pode ser uma linha mais fina mesmo. Ou também tem outra maneira de distinguir, que é por trama, né? Botar tramas diferentes. Então, vamos acrescentar isto, que seria uma caneta. Eu vou deixar por enquanto 0,55, se for necessário mudar, depois a gente vai mudando, tá? Porque isso aqui é simplesmente, essa aqui também, a 52 também, tá? É um ponto de partida, e a princípio colocar como uma caneta grossa, mesmo que esteja escrito aqui que corte não estrutural, na maioria dos casos vai ser interessante, tá? Depois diminuir é uma questão de detalhe. E aqui, essa caneta da malha, que seria o terreno, a gente pode colocar uma caneta mais grossa ainda, porque a linha de terra, né, a linha no corte, quando aparece o terreno cortado em geral, a gente usa uma linha um pouco mais grossa. E é isso. Essa aqui seria as diretrizes gerais para um início de conjunto de canetas, e aí é opcional, no caso você tem até umas canetas genéricas aqui, ó, especiais, tá, bem grossas. Mas você poderia acrescentar que canetas próprias, às vezes pode ser interessante, tá? Em vez de ficar usando uma caneta qualquer daqui, você pode ter usar esses espaços vazios aqui sem caneta nenhuma, né? Sem descrição nenhuma. Você pode gerar, por exemplo,
5 canetas pretas, uma grossa, uma média, ou até uma sugestão, né? Extra fina, uma fina, que daí pode ser 0,1, uma média 0,2, ou até, quem sabe, 0,25 ou 0,3 também, você pode ter variações disso. A grossa eu vou deixar 0,55 e a extra grossa eu vou deixar 0,8. E aqui vou deixar então cinza, um cinza fraco. O cinza fraco a gente pode deixar um pouquinho mais grosso, porque senão, por exemplo, em impressão ele não aparece, se for 0. E o cinza forte, também 0,15. Então, vou salvar como